Olá, espero que você esteja bem. Aqui no Elas em Ação de hoje, estamos com muito conteúdo bacana para você. Para começar, vamos chamar a Tuane Miller, a fundadora de Compre de uma Mãe Preta. Vamos conferir? Oi, meu nome é Tuane Miller e junto com Rosiane Silva somos matriz gestora da Compre de uma Mãe Preta, que é uma startup de impacto social de e para mães pretas, pardas, indígenas, afro-indígenas, refugiadas e imigrantes. Somos o primeiro marketplace que conecta mães pretas e empreendedoras a novas oportunidades de renda, sabe? De visibilidade e de visibilidade também. É um prazer estar aqui com vocês. A Compre, né? A Compre de uma Mãe Preta, ela nasceu de uma vivência muito real, né? A de ser mulher, de ser mãe preta, num país, né, onde não nos vê como protagonistas, né? E nem oferece estruturas de cuidado ou oportunidades econômicas verdadeiras. Então a Compre nasce em 2020, no meio da pandemia, né? A partir do momento de dar visibilidade, né, e fortalecer essas mães negras empreendedoras que estavam ali se reinventando, enfrentando dificuldades para vender nesse novo modelo, né? Então, elas precisavam continuar a sustentar suas famílias com criatividade, né? E o que a gente faz hoje, né? Tem algumas raízes, tem algumas não, são raízes antigas, né? A gente costuma dizer que somos herdeiras das quitandeiras, que foram mulheres negras escravizadas, né? Que foram libertas ou alforras, né? Que mercavam os portos, nas vilas, e elas vendiam no seu tabuleiro ali, ó, frutas, quitutes, vendiam esses produtos nas ruas, nas feiras, né, nas portas de casa, e elas foram, né, responsáveis por comprar, muitas delas, a própria alforria, a dos seus filhos, de parentes, né, e até de outras pessoas da comunidade, o que nos traz o pertencimento, né, de entender que o movimento do empreendedorismo, do mercado, ele é coletivo quando a gente pensa nessa comunidade preta, né? Quando a gente pensa nessas mulheres, nessas mães que estão empreendendo, a gente não pensa só nelas, a gente pensa em toda nessa estrutura, né? Em toda nessa comunidade, né? Aonde o dinheiro dela vai impactar, né? Aonde que deságua toda essa correria, né? Onde deságua toda essa potência de empreender, né? Que vai refletir em todos que está ali acerca dessa mulher. Hoje a Compre de uma Mãe Preta, ela é essa continuação dessa história, né? A gente pegou aquele tabuleiro da rua e trouxe para o digital, né? Porque a gente sabe que é o espaço que mais vende hoje, né? E aí, então, nós criamos essa plataforma que conecta mães pretas, empreendedoras, a consumidores e empresas conscientes, né? Então, que também a gente faz um trabalho de conscientização com essas pessoas, né? E pra gente vender, formar essas mulheres, divulgar essas mulheres e fortalecer essa rede, né? A gente sabe que as mulheres negras são a base da pirâmide social, mas a gente inverte ela nesse sentido. E aí a gente somos nós que temos menos acesso ao crédito, à formação, a tempo livre, né, e cuidado, e a tecnologia também, né? Então, o empreendedorismo digital, para muita gente, parece que é uma coisa simples, né? Que é só abrir um perfil no Instagram e começar a vender. Mas para uma mãe preta, periférica, sem apoio, às vezes sem muita internet de qualidade, né? E aí, outra coisa, né? E sem tempo e nem estrutura simples, né? Vira mais um obstáculo. Então, a compra, ela existe para romper essa barreira tecnológica também, né? A gente oferece esse suporte, essa visibilidade, essa formação e principalmente uma rede de apoio, né? Porque pra gente empreender sendo mãe preta, a gente precisa mais que coragem, né? A gente precisa de outras mães, de acolhimento e de estrutura, né? Então, a gente também precisa de políticas, né? Mas enquanto elas não chegam, elas não vêm até a gente, nós vamos fazendo do nosso jeito, né? A gente vai criando essas pontes, essas possibilidades, né? Com bastante ancestralidade, afeto. E eu trago também uma visão de futuro, né? Porque, no fundo, a gente sabe que é continuar o trabalho das quitandeiras, né?
Só que agora de outro formato, né? Através de Pix, do e-commerce, das redes sociais, com os eventos que a gente cria, né? E a gente vai seguindo, né? Com esse propósito de garantir que essas mães pretas possam viver com dignidade, com autonomia, né? E com a potência que é delas, né? Porque a gente tem uma frase aqui na Compre, né? Porque maternar e empreender dá bom. Mas dá bom também quando a gente tem rede, quando a gente tem a tecnologia ao nosso favor e quando a gente entrega e recebe afeto, né? As mães negras, né, a gente enfrenta o racismo, o machismo, a sobrecarga da maternidade, né, a falta de acesso aos créditos, né, tipo, as formações tecnológicas. E muitas vezes elas estão empreendendo, né, por necessidade, ou elas estão também empreendendo sozinha, sem rede de apoio, e nem tempo para cuidar do seu negócio e ter um olhar de estratégia para ele, né. Então, aqui na Compre a gente acredita que ninguém empreende sozinha. Por isso que a gente criou essa rede, né, de mães que se apoiam, né? Porque a gente acredita nesse processo. E a gente vai se fortalecendo. Na Compra, a gente compartilha ferramentas de afeto, né? Ferramentas para o negócio dela. Então, tem desde de formação de comunicação até grupos de escuta de autocuidado, né? Então, a nossa lógica ela é coletiva e se uma cresce, todas crescem juntas. E algo que é muito importante também a gente falar que durante esse período que a Compre, né, ganhou vida, né? A gente criou uma ferramenta de organização que é o Planner, que todo final do ano a gente vende ele para nossa rede, né? E é um planner totalmente olhado para essa mulher que é mãe e empreendedora. Então, no calendário, ela tem espaço para colocar e anotar as coisas do seu filho, espaço para anotar e colocar coisas do seu negócio e coisas pessoais dessa mulher também que ela precisa olhar e ela também precisa cuidar. Então, as ferramentas que a gente utiliza aqui na Compre vai para além do letramento digital, né? Mas também pro lado pessoal dessa empreendedora, né? Que a gente entende que a mãe precisa estar bem para que o negócio dela também esteja bem e para que o negócio dela flua, né? Que a sua família prospere nesse sentido. Então, a gente também compartilha dessas ferramentas, né? A Compre, ela tem 5 ADSs, né? Mas a 5 A10 eu acho que é uma das almas da Compre, porque a gente aposta nessas mães pretas, porque a gente tá falando aqui de justiça social, né? A gente tá trazendo redistribuição de renda e de equidade, né? Então, na prática, isso significa criar espaço onde essas mulheres que historicamente foram excluídas possam gerar renda e crescer com autonomia, né? Então, ocupar o digital, que hoje é um dos principais lugares de consumo e influência, né? E então isso também significa construir políticas internas que respeitem o tempo da maternidade, né? Então a gente respeita a saúde mental e os saberes ancestrais também. A Compre é esse espaço de futuro, sabe? Mas um futuro que a gente visualiza com bastante justiça e cuidado, né? Então, quando a gente olha para essas ODSs, a gente também está olhando para esse público, né? Para que eles possam nos enxergar como a gente realmente é, né? A gente constrói a quitanda da Compre, né? Com, acho que a nossa base tem alguns pilares, né? O afeto é uma, a cultura é outra, porque a gente valoriza os saberes, as estéticas pretas, né? O cuidado com esses produtos feitos por mãos negras, né? Com histórias tão potentes dessas mulheres, né? A gente conecta essa tecnologia com propósito, né? Então, o nosso marketplace, ele é pensado para ser acessível, acolhedor e para voltar para a autonomia mesmo, né? E essa rede de trocas de informação, né? Então, nessa troca de informação também a gente dá suporte e ferramenta para que essa mulher cresça, né? Para que essa mulher seja potente e use a sua potencialidade que já tá ali, então a gente só desperta, né? Então, eu acredito que o nosso maior diferencial é o de olhar para dentro, né? A gente vive o que a gente constrói. Então, isso não é só sobre vender, é sobre transformar a possibilidade, né? Dar possibilidade para essas mulheres, assim. A Compre de uma mãe preta, ela é sobre rede, ela é afeto, ela é um futuro. E a gente está aqui, ó, seguindo, criando esse espaço onde essas mães possam viver, maternar, empreender com dignidade, sabe? Então, eu quero convidar vocês para entrarem nas nossas redes sociais, @Compre de uma mãe preta, acessar a nossa quitanda, quitandadacompre.com, para conhecer o nosso trabalho, conhecer o trabalho dessas outras mulheres e a importância do impacto que cada venda que o nosso marketplace faz realiza na vida dessas mulheres, né? Então, a gente tem essa
missão também de conscientizar, de trazer as pessoas para perto, para aproximar as pessoas dessa narrativa, delas entenderem a importância de colocarem o dinheiro delas dentro desse marketplace, investindo, né, nessas mulheres. Porque ali dentro tem mulheres com muita potência, né? Isso é uma coisa que a gente fala, eu falo com os olhos marejados mesmo. São muitas histórias, né? E para além das histórias, elas entregam muita qualidade também nos seus produtos, nos seus serviços. E a gente precisa que a comunidade que nos cerca, que as pessoas entendam a importância de apoiar e de comprar de uma mãe preta. E chegou a hora tão esperada, a hora do livro com a Isadora Valadares, com sua convidada, a Camila David. Roda o VT. Olá, está começando Hora do Livro, um espaço onde as histórias se transformam em inspiração. Eu sou Isadora Valadares e hoje o nosso bate-papo é com a escritora Camila David. Camila tem usado a escrita como fonte de ferramenta e inspiração para mulheres que precisam encontrar o valor dentro de si. Camila é palestrante, comunicadora e autora do livro Já Nascemos Campeãs. Um título que carrega verdade, coragem e propósito. E é por isso que eu vou chamar a Camila aqui para conversar. Camila, seja muito bem-vinda ao nosso quadro. Para mim é um grande prazer ter você aqui comigo. E eu quero começar já pelo título do seu livro, que é um título que já é muito reflexivo. O título Já Nascemos Campeãs é um título muito forte e poderoso. O que esse título representa para você? Título realmente muito forte, e é um título que eu acredito, esse chamado que a gente tem de mentalidade vencedora mesmo, que Deus colocou no nosso caminho. Eu acredito que muito antes da gente estar aqui, nós somos vitoriosos naquela primeira batalha no ventre da nossa mãe, onde nós derrotamos milhares e milhares de espermatozoides. Então, não tenho dúvida de que nós já nascemos campeãs. É um chamado para que todas as mulheres acreditem nisso da melhor maneira possível. E o pessoal quer saber o que te motivou a escrever esse livro. Existiu algum momento específico da sua vida que serviu como gatilho de inspiração? Sim, o que me motivou realmente a escrever esse livro foi um sonho que eu tive, onde Deus falava para mim, para eu escrever um livro sobre tudo aquilo que eu acredito, né? Estava escrevendo um outro livro que fala sobre empreendedorismo mesmo, sobre digital, enfim, sobre negócios, né? E sonhei que Deus falava comigo, Camila, escreva um livro para retratar primeiro a força das mulheres e depois você fala de negócio. E me fala, como que surgiu sua carreira de palestrante? Bom, a minha carreira como palestrante, ela foi acontecendo devido à minha profissão, né, como consultora. Há mais de 14 anos eu viajo o Brasil prestando consultoria empresarial para atacados distribuidores. Então, acho que a visibilidade veio bastante depois do livro, né, porque já treinava equipes de vendas, líderes no Brasil todo. E quando eu publiquei o livro, realmente foi um boom, né, da procura de eventos mesmos profissionais para palestrantes. Os temas das suas palestras se conectam com o livro? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Sim, com certeza. Os temas das palestras se conectam com tudo aquilo que eu acredito. E como o livro, ele é um livro de mentalidade. E o outro livro também. Eu falo, antes de falar de negócios, daquilo que eu acredito, com certeza os temas das palestras se conectam relativamente com o tema do livro, né? Já Nascemos Campeãs é uma força de mentalidade feminina, de vitória, de tudo aquilo que a gente passa de dificuldades, não só no trabalho, mas também na vida doméstica, na vida pessoal. Então, a gente tem que se fortalecer nisso para estar bem e ter sucesso em todos os campos das nossas vidas. Como você enxerga o papel das mulheres hoje na literatura, nas empresas e na sociedade? Outro dia mesmo eu estava lendo uma matéria muito importante de um grande autor, e ele diz o seguinte, que o futuro, ele é digital. Mas é um digital feminino, por quê? Porque as mulheres buscam muito conhecimento, as mulheres cada vez mais estão buscando espaço na sociedade, as mulheres cada vez mais estão tendo mais coragem, e isso é maravilhoso para nós que estudamos o empreendedorismo feminino, eu que já estou há tanto tempo em grandes empresas, enfrentando às vezes um preconceito, um machismo, enfim, essas situações que a gente sabe que existiu muito mais antigamente, mas que hoje nós temos ocupado esse espaço tão importante. Então, mulheres, lutem pelo seu espaço e não se esqueçam de que nós já nascemos grandes campeãs. Que legal, Camila, é um prazer poder compartilhar a sua história com o mundo.
Qual o conselho que você deixa para as mulheres que estão em busca da sua própria voz e de compartilhar suas histórias com o mundo? O meu conselho para as mulheres é: não tenham medo de ser quem vocês são. Cada uma de nós somos únicas e temos muito a acrescentar para o universo. Aquele lá de cima nos fez com critérios que são totalmente nossos, são únicos. E jamais deixem ninguém apagar a sua luz. E para você que está em casa, não esqueça, cada mulher tem uma história única e todas elas merecem ser contadas. Já nascemos campeãs é leitura obrigatória para quem está buscando força e inspiração. E eu fico por aqui, até a próxima edição do Hora do Livro. E não esqueça que ler transforma e contar a sua história também. Elas defendem hoje traz um tema muito importante com a Vânia: mudança nas aberturas das empresas nos feriados. Roda o VT. Olá, eu sou Vânia Matos e esse é o quadro Elas Defendem. Nesse quadro, nós vamos trazer informações, descomplicar o direito aplicado ao seu dia a dia. Aqui você terá muitas informações de várias áreas. No quadro de hoje, nós vamos falar sobre o direito do trabalho aplicado ao seu dia a dia. Vamos falar sobre a portaria 3665. Essa portaria alterou, aliás, vai alterar o funcionamento das empresas aos domingos e feriados. Você, empresário, principalmente empresário do ramo do comércio, essas empresas costumam ter funcionamento aos domingos e feriados, não é? Mas a partir de 1º de julho, você vai precisar de uma autorização por escrito. Imagina, sua loja está aberta a todo vapor no feriado. Temos um feriado aí, Corpus Christi, não é? Sua loja aberta a todo vapor no feriado e, de repente, você recebe uma intimação porque não ficou atento. O exemplo de Corpus Christi foi só para você entender. Porque essa portaria só vai entrar em vigor a partir de julho, 1º de julho. Mas voltando ao exemplo, sua loja aberta, a todo vapor vendendo e de repente você recebe uma intimação para que a sua loja seja fechada. Mas como assim, doutora? Eu vou ter que fechar minha loja? Pois é, se você não ficar atento, não tomar as devidas providências, a sua loja pode ser fechada e multada. E o que eu posso fazer para evitar isso? O que você pode fazer é buscar uma assessoria especializada e você vai precisar de uma autorização junto ao sindicato. É isso mesmo. Através da sua assessoria, você vai precisar fazer um acordo coletivo ou de uma previsão na convenção coletiva. Então, muita atenção! A partir de 1º de julho, somente com essa autorização por escrito é que a sua empresa poderá funcionar aos domingos e principalmente nos feriados. Ah, mas nessa autorização, doutora, o que eu vou ter que escrever? O que vai ter que ter por escrito? Como vai ser? Nessa autorização, você vai ter que dizer para o sindicato como vai funcionar a compensação, ou seja, como você vai conceder folga para quem vai trabalhar nos feriados, ou de que forma você vai fazer o pagamento. Então, muita atenção, porque se você não ficar atento, você vai ter um prejuízo se você não ficar atento. E quais são os prejuízos? Imagina, você vai ter que pagar o salário dos seus funcionários mesmo com a loja fechada. É claro, o risco é seu. Você que descumpriu a portaria não vai poder abrir a loja e vai ter que pagar o salário dos funcionários. É isso mesmo. Além disso, vai ficar com mercadoria encalhada, porque não vai poder vender. Se a sua loja for interditada pelo descumprimento dessa portaria, você não vai poder vender. O terceiro prejuízo é a multa. Imagina, do nada, você ter que pagar uma multa
porque não observou o que a portaria estava dizendo. Então, fique atento. Prevenir é melhor que remediar. Já ouviu essa frase? Pois é. Então, haja de forma preventiva. Haja de forma preventiva. Já busque uma assessoria especializada e não infrinja a lei, não infrinja a portaria. Faça a adaptação necessária, vá até o sindicato através da sua assessoria e não corra risco desses prejuízos que eu acabei de contar. Aqui quem fala é Vânia Matos, estando aqui para descomplicar o direito para você. One, two, three, Chegou a hora do Café com Cláudia. O tema de hoje é violência doméstica. Vamos conferir? Pessoal, realmente a violência doméstica ocorre de várias formas, além da agressão física, e algumas delas de modo bem silencioso. Eu já ouvi de várias mulheres frases do tipo: ele não me agride, ele nunca me bateu e por isso eu acho que não sou vítima de violência doméstica. Será mesmo? Hoje eu vou te mostrar um tipo de violência doméstica pouco falado, mas como identificar os sinais e o que fazer para não ser vítima deste abuso. Vamos saber mais? Pega o seu café e vem comigo que eu vou te mostrar. Muitas mulheres não sabem que a violência doméstica não é só bater e machucar. Há várias outras formas de violência que são consideradas como verdadeiras agressões pela Lei Maria da Penha. E não podem, de forma alguma, ficar impunes. Quer alguns exemplos? Muitas mulheres sofrem de violência psicológica quando são manipuladas e ameaçadas. Outras enfrentam violência moral, quando são constantemente humilhadas, ofendidas e até xingadas pelos seus maridos, companheiros e namorados. Isso mesmo que você ouviu, namorados. Você sabia que namorados também podem ser considerados como agressores pela Lei Maria da Penha por violência doméstica? Pois é, podem sim. Mas tem um tipo de violência pouco falado e muitas vezes invisível, que é a violência patrimonial. Você já passou por alguma situação em que o seu companheiro esconde dinheiro de você, controla todos os seus gastos ou até mesmo destrói os seus pertences para te punir? Isso é violência patrimonial, uma das formas de violência doméstica contra a mulher prevista na Lei Maria da Penha. A violência patrimonial acontece quando há a retenção de dinheiro ou bens e documentos, controle excessivo sobre recursos financeiros, até mesmo os da própria mulher, destruição de objetos pessoais como celular, roupas e até instrumentos de trabalho. Quando há recusa em dividir os bens no divórcio de forma correta e justa. A exclusão da mulher no plano de saúde, conta bancária e cartão de crédito. Esse tipo de abuso aprisiona a mulher, dificultando que ela saia da relação ou tenha qualquer tipo de independência financeira. A violência patrimonial não tem classe social e pode acontecer em qualquer relacionamento, com qualquer uma de nós. E muitas vezes começa de forma muito sutil. E eu vou dar alguns exemplos para você. O parceiro fica com o cartão de crédito ou cartão bancário da mulher e decide quando e quanto ela pode gastar. Ele diz que o dinheiro dele é somente dele, mas que os gastos dela devem ser justificados e muitas vezes autorizados. Em um divórcio, ele esconde os bens e não presta contas sobre o patrimônio e tenta deixar a esposa sem nada. Se nega a pagar a pensão alimentícia corretamente, usando isso como forma de controle. Pessoal, é bem comum isso e também é uma forma de violência doméstica.
Muitas mulheres não percebem que estão sendo vítimas porque foram ensinadas de que é normal o homem controlar a casa e o dinheiro da família. Se você ou alguém que você conhece está passando por isso, fique atenta aos sinais. Se você não tem acesso total ao seu dinheiro, seus bens e documentos foram destruídos ou escondidos, você se sente dependente financeiramente e não consegue sair da relação porque ele controla todo o seu dinheiro. Seu parceiro faz ameaças caso você tente reivindicar os seus direitos. Estes são sinais claros de violência patrimonial, que muitas vezes não imaginamos que é. E o que fazer numa situação como essa? Buscar apoio e informação, documentar provas da violência, prints e mensagens, denunciar na delegacia da mulher mais próxima ou peça proteção jurídica, até mesmo com medida protetiva. Se possível, faça uma reserva financeira para qualquer emergência. E lembre-se, você não está sozinha. Existem mecanismos legais para proteger a mulher e garantir que esse tipo de violência seja punido corretamente. A violência patrimonial não deve ser ignorada. Muitas mulheres ficam presas nessa situação sem perceber. Fique atenta a estes sinais e busque apoio. Se você se vê nessa situação ou conhece alguém que esteja passando por isso, busque ajuda ou ajude quem precisa, com informação e com apoio. Na próxima semana teremos mais um Café com Cláudia. E se você tem alguma dúvida sobre direito das famílias ou direito das mulheres que gostaria que eu falasse para vocês em outros episódios, me mande uma mensagem no direct que está aparecendo aqui na tela para vocês e eu posso trazer um especial sobre o tema. Eu espero por vocês no próximo sábado para tomarmos mais um café. Até lá! E a Rafa em Ação de hoje traz a importância da terapia na vida das mulheres. Vamos conferir? Estamos começando mais um Rafa em Ação. E o bate-papo de hoje é com a queridíssima pastora, psicanalista, mentora, palestrante, Adriana Soares, que particularmente eu admiro muito. E ela vai falar um pouquinho sobre um projeto fantástico que ela tem, que vem ajudando mulheres aí em todo o nosso Rio de Janeiro e até fora do Rio de Janeiro, né, pastora? Sim. Então fala um pouquinho sobre o Labirinto das Emoções. Estamos aqui hoje, né, nesse trabalho que foi dado por Deus na minha vida, né? Tem a parte da psicanálise, tem essa parte técnica, mas tem muito de Deus nesse trabalho. E o Labirinto das Emoções, ele tem andado por muitos lugares. Fomos para Minas, fomos para São Paulo, né? E trabalhamos muito na vida das mulheres com a parte da terapia, né? Então é uma roda terapêutica. E nessa roda terapêutica nós abordamos várias áreas. Falamos da autoestima, falamos da autoconfiança, falamos da identidade, falamos sobre o estresse e a ansiedade, que são as doenças psicossomáticas que mais têm nos afligido durante essa época, a depressão, né? E temos visto uma coisa bem vasta nessa área, sobre essas doenças psicossomáticas, e a gente tem levado conhecimento para essas mulheres. E são mulheres que sentem muitas coisas e não entendem por que estão sentindo, que têm muitas dúvidas, que têm muitos medos, que não sabem o que está acontecendo com ela e acabam ficando perdidas nos seus sentimentos e emoções, não tendo uma explicação, né? Acabam ficando mais abatidas. E muitas das vezes sem suporte, né? Sim, porque não tem quem te dê uma resposta, né? E às vezes a internet tem muito tipo de resposta, mas qual é a resposta certa para o que você está sentindo? Qual é a resposta certa quando você tem uma crise de ansiedade? E por que ela vem? Né? Como ela trabalha na nossa mente? Nós temos muitas mulheres assim agora. Temos muitas mulheres que têm essa dificuldade do medo, um medo que está crescendo muito grande. Há um medo por conta da ansiedade, há um aceleramento muito grande. Nós estamos vivendo um tempo muito acelerado e as pessoas estão muito aceleradas, e tudo isso vem da nossa mente. Então é uma busca para ter um equilíbrio, porque tudo na vida é equilíbrio. Termos um equilíbrio para avançarmos e sermos uma mulher melhor equilibrada.
Como é difícil conseguir alcançar o equilíbrio, né? Sim. Venhamos e convenhamos, gente, o mundo tá tão coisado ultimamente que manter o equilíbrio no dia de hoje só fazendo muita terapia, né? E Sim. quando que surgiu? Quando que você teve esse estalo e quando que o Labirinto das Emoções nasceu? O Labirinto das Emoções nasceu no meio do curso da psicanálise. Eu estava já há 1 ano e um pouquinho no curso de psicanálise e eu tinha muita vontade de fazer um trabalho com mulheres, porque eu tenho muito esse algo dentro de mim de ajudar, de estender a mão para outras mulheres. A gente precisa ser essa mulher que estende a mão para outras mulheres. A gente precisa estender a mão para outras mulheres, é necessário. Né? E eu tinha muito isso no coração, mas eu tinha uma ideia montada, né? E aí eu fui amoldando ela até chegar nessa parte do labirinto. Né? E aí fui montando essa ideia do labirinto na parte terapêutica, na área da psicanálise, na área da psicologia, e trabalhando ela e moldando ali como seria, como é que começaria. Então começa com a história de como foi o labirinto, né? Que tudo começou aqui nessa sala, porque tinha palestra, mas não tinha nome. Então começou aqui nessa sala, se deu um nome, né? E a gente começou a trabalhar com a palestra nessa área. E aí no meio dela a gente fala sobre perdão, porque é a coisa que nós carregamos e às vezes a gente não acha que é uma coisa pequena, mas é uma coisa necessária. Né? Falamos muito sobre a depressão, que as pessoas têm dúvida sobre o tipo de depressão. Falamos sobre você impor limite às outras pessoas, né? E impor limites para si mesmo, dizer não. Nós precisamos, às vezes, dizer não para algumas pessoas. Olha, para mim não dá, olha, eu não quero, sabe? Porque às vezes a gente diz Não tanto posso, sim. não vou. Isso. Porque a gente diz tanto sim para os outros e esquece de dizer sim para a gente mesmo. A gente dá um sim para ele dizendo não dentro da gente. E a gente às vezes precisa olhar para a gente e falar assim: peraí, eu preciso dar um sim para mim. Né? Eu preciso dar um sim para mim. Então são muitas pessoas confortáveis, sabe? Dentro de uma zona de conforto muito grande. E elas vão se acostumando com aquela vida, só que não estão felizes. Estão infelizes, estão angustiadas, deprimidas, né? E eu acho que é um tempo da gente dar uma virada, né, nessa chave aí, dar uma mudada, uma moldada, sabe? Moldarmos mulheres mais fortes, mulheres mais resilientes, sabe? Mulheres mais forjadas para avançar, sabe? Porque se mantém um ciclo e os ciclos precisam ser abertos. Nesse ciclo, nós precisamos abrir outros ciclos para avançar. Adriana, eu sei que você é uma mulher ocupadíssima, tá sempre com a sua agenda cheia. E eu quero saber se tem algum projeto aí em andamento, se já tem data marcada para os seus cursos. Fala comigo. Então, nós já temos, né, o curso de palestrante. Eu vou montar agora a terceira turma, né, turma presencial. Mas estamos lançando agora o curso de palestrante online. Né? É algo novo, mas é algo bom. O mesmo que você recebe na terapia presencial, você recebe na online, não faz diferença nenhuma. Só que elas são divididas em 2 dias. Né? Será agora em julho, né? Será no dia 16 e 23 de julho, será uma segunda-feira, né? Só a parte da noite, então é tipo 2 horas e meia mais ou menos de aula, né? Numa segunda-feira 16 e na outra no dia 23, né? São esses cursos online. Vai trabalhar toda essa parte de oratória, vai trabalhar a sua voz, vai trabalhar os seus medos, vai trabalhar a sua dicção, né? A altura de voz, né? E vai trabalhar toda essa área que a gente trabalha no presencial, né? E temos também o presencial, que será no dia 19 de julho, né? Aí nós temos um outro curso presencial. Né? O presencial é a nossa terceira turma que nós estamos montando, né? E aí isso tudo começou... Como é que começou essa história da palestra, né? Foi através das próprias meninas, mediante as rodas terapêuticas do Labirinto das Emoções. E elas ali dentro olharam e falaram assim: eu também tenho muito sonho de dar uma palestra. Eu queria aprender a dar uma palestra dessa forma, né? E aí começou a história de dar um curso pra gente, né? E começou essa história de eu dar o curso, eu achei bem interessante. E aí montei o curso, então tem uma apostila toda feitinha, direitinha, tem o certificado, né? E aí eu montei o curso e aí nós começamos, né, com a primeira turma, que foi no ano passado, no ano de 2024. Tivemos a nossa primeira turma montada. E dali em diante começou, acabou aquela e a pessoa falar: peraí, quando vai ser a próxima? Assim. E aí naquela vai ser a próxima, teve uma agora, né, em maio, e agora vamos ter essa em julho. E o online. O online é bom porque ele vai ser lançado e ele consegue abranger o Brasil inteiro, né? Para quem mora dentro do Brasil, para quem mora fora,
né? Então, quer dizer, não fica ninguém de fora. Todos aqueles que querem aprender um pouco mais, né, vão ter essa oportunidade de aprender. Então, você que está nos assistindo aí, que nos acompanha pela TV Gazeta, se você quer fazer um bom curso de oratória, nós temos aqui uma profissional capacitada para poder te dar o curso que você precisa. Lembrando, né, falando sobre isso, deixa o seu contato aí para quem quiser entrar em contato com você, quiser fazer o curso, deixa o seu Instagram, que é importante, hoje em dia, um dos maiores meios de comunicação é o Instagram, né? Sim, então, sim. O Instagram é psicanalista Adriana Soares, né? Tudo junto. Tudo junto, psicanalista Adriana Soares. Esse é o Instagram. O telefone é 21 99331 5165. Esse é o telefone de contato. Tem endereço, tem consultório físico? Tem o consultório físico no Parque Araruama, que é na rua Dionísio Rocha, 210, né, é São João ali, né? E tem o outro que é no centro de Caxias, né, na rua Manuel Teles, número 77. Né? Também estamos ali, mas só atendemos com hora marcada, então é necessário dar uma ligadinha, né, para a gente poder marcar um horário, né, e possa atender nesses dois locais. Então, num resumo bem rápido, qual é a importância da terapia? A terapia, ela muda vidas. A terapia, ela muda a sua história. A terapia, ela te faz a mesma pessoa, mas o equilíbrio. Para mim, o que tem de muito precioso na terapia, nós aprendemos a pensar nos nossos pensamentos. Nós aprendemos que nós precisamos ter uma alta confiança, uma identidade, um cuidado maior conosco mesmos e olharmos para avançarmos para isso. E a gente precisa muito dessa terapia para ter um equilíbrio. O que a gente mais se perde hoje em dia? A gente perde o equilíbrio. E esse foi o Rafa em Ação de hoje. Fique com Deus, até sábado que vem. Tchau. E pensa que parou por aí? Claro que não. Temos um convidado muito especial, o José Lucas. Ele vai trazer um pouco da sua vivência sobre vendas e educação financeira. Vamos conferir? Obrigada por aceitar o convite de estar aqui conosco e contar um pouquinho aí da sua trajetória. José Lucas, você poderia nos contar um pouquinho quem é você antes de nós começarmos aqui a falar sobre o seu conteúdo? Sim, então, meu nome é José Lucas, sou dono da empresa JL Fastcred, tenho uma empresa de crédito consignado. Você poderia me contar qual foi o principal ponto da virada que te levou a repensar na sua estratégia de vendas? O ponto da virada foi quando eu descobri que o meu nome, né, a pessoa que eu me identificava, era o produto que eu vendia. Quando eu trabalhei vendendo colchão, as pessoas me chamavam de Lucas do Colchão. Né? Quando eu vendia móveis, as pessoas me chamavam de Lucas dos Móveis. E hoje que eu vendo empréstimo consignado, crédito, as pessoas me chamam de Lucas do Crédito. Então, quando eu descobri que a minha identidade ela está relacionada, né, ao que eu vendo, né, ao que eu consigo propor para os meus clientes, me ajudou muito mais a enxergar o que eu posso alcançar, vamos dizer assim. Me conta um pouquinho dessa sua trajetória vendendo colchões. Ser vendedor é fácil? Nem um pouco, nem um pouco. Vender colchão, vender móveis, vender produto é mais difícil, né? Porque você, quando vende um produto, você tem que vender não só o produto, mas também a necessidade do cliente. Entender qual é o melhor produto para o tipo do cliente. Então, não adianta eu querer vender um colchão muito mole para uma pessoa que tem problema de coluna, não adianta vender um colchão, às vezes, muito duro também para uma pessoa que tem problema de coluna. A intenção é realmente descobrir ali o que ela realmente precisa para poder ter uma boa noite de sono, né? Vamos dizer assim. Claro, porque o colchão bom faz toda a diferença na vida de uma Muita pessoa, né? diferença, muita diferença. E quais foram, assim, os primeiros passos que você deu ao perceber que precisava manter sua abordagem para obter melhores resultados? O primeiro passo foi falar com o máximo de pessoas possíveis, né? Mostrar primeiro o que eu faço. Hoje, eu como empresário no ramo de crédito consignado, antes de ser empresário, eu fui vendedor. E eu mostrei para todas as pessoas dentro do meu ciclo social, todas as pessoas que me conheciam, que agora
o José Lucas, que era do colchão, o José Lucas, que era do móvel, agora o José Lucas é do crédito. Então, todas as pessoas à minha volta tinham que saber que eu vendia empréstimo. Foi a primeira abordagem, a primeira coisa que eu fiz foi fazer todas as pessoas saberem o que eu faço, né? O que eu consigo trazer de benefício ou até de serviço para essas pessoas. Eu estou vendo assim uma conexão de vendas, né? O colchão é o sonho de ter sonhos bons, né? Você deitar e dormir e sonhar bem. E o crédito, né, é você sonhar com algo para ser alcançado, ou um carro, uma casa, ou quitar uma dívida. Tem relação isso? Essa sua expertise você está trazendo nesse sentido de como conquistar esse cliente no sonho de dormir bem e o sonho de ter essa conquista pelo crédito? Tem muita coisa relacionada a tudo que eu passei, né? Todo o meu passado, eu trouxe ele para minha empresa. Tudo que eu aprendi, desde quando eu fui ser vendedor de colchão, eu consegui entrar na empresa porque eu tinha experiência como estofador. Eu sabia sobre espuma, eu sabia sobre densidade. Então, para eu ser vendedor de colchão, o meu passado me ajudou a ser um vendedor bom de colchão. O meu passado de colchão me ajudou a ser um bom vendedor de imóveis. E o meu passado de imóveis me fez ser um bom vendedor de crédito. Então, uma coisa ela vai relacionando a outra, a gente sempre vai pegando um pouquinho daquele passado, né, que ajuda a gente ali para poder ali crescer. Então, tem muita coisa a ver. Aproveitando esse gancho, né, você usou alguma metodologia específica ou você criou essa metodologia, um processo próprio, né, para potencializar suas vendas e até treinar os seus funcionários? Eu usei metodologias e com as metodologias que eu usei, eu criei a própria, né? Então, hoje, o crédito consignado, né, esse mercado, é um mercado que ele é falado muito dentro das redes sociais, falado muito aí nas televisões, do lado ruim, vamos dizer assim, né? Onde tem fraude, onde tem pessoas enrolando outras pessoas, o governo travando INSS, acontecendo várias coisas aí nesse mercado, e as pessoas só estão vendo as coisas ruins, né? Então, eu comecei a pegar vários pontos, comecei a conectar vários pontos, falei, peraí, como que eu faço para ter segurança numa operação de crédito para a minha empresa, porque né, tem que ser seguro para mim, e como que eu faço para que essa operação também seja segura para o cliente. Então, eu comecei trabalhando dentro do meu ciclo social. Então, não tem como eu querer passar a volta, enrolar, fazer algum tipo de mal para alguém que eu conheço. Então, eu, dentro do meu ciclo social, comecei a vender e ensinei as pessoas que trabalham comigo a vender dentro do ciclo social delas, dando segurança para elas, para a minha empresa e para o cliente. Então, a gente vai ensinando pessoas ali trabalhar dentro do ciclo social, né, com as pessoas familiares, vizinhos, amigos, para poder ter uma segurança para a empresa, para ela, e ela descobrir que ela consegue vender muito dentro ali do ciclo dela ali para poder ter segurança, né? Vamos dizer assim. Você tem uma equipe bem consolidada, né. Como é que você faz, né, esses que já estão aí, já estão treinados por você, mas aqueles que chegam, né, como é que você desperta as habilidades para a venda, para que esse colaborador não perca a venda logo no início do início do trabalho. Não, essa pergunta serve não só para o seu segmento, mas venda é venda em qualquer lugar. E aí, que dicas você diz, assim, para quem está nos assistindo, qual a habilidade que essa pessoa tem que buscar, né, para que possa ser um bom vendedor e consiga lá bater suas metas do mês? A primeira coisa que a pessoa precisa fazer, ela entender que é um negócio, é uma empresa, é um negócio próprio, é meu, né? Vamos dizer assim. Eu estou como um vendedor, isso é meu, é igual você pegar perfume, pegar cosmético para vender. Se você não botar a cara na feira, igual um amigo meu fala,
Se você não colocar a cara na feira, as pessoas não vão te ver. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa ter, foi a coisa que eu mais me policiei para ter, é a disciplina. Então, eu acordava 8 horas da manhã todos os dias, começava a trabalhar, trabalhei 1 ano de casa antes de abrir meu escritório. Então, todos os dias, 8 horas da manhã, eu estava acordado e parava de trabalhar 8, 9 horas da noite, porque eu tinha que buscar fazer o máximo possível para ter resultado no dia. Né? Tem muita gente que quer programar um mês todo, só que ela esquece que é hoje que a gente tem que buscar, né? Porque o dia de amanhã a gente não sabe, só quem sabe é Deus. Então a gente tem que buscar o dia de hoje, bater a meta de hoje, né? E fazer o máximo possível para ter o resultado hoje. E depois amanhã a gente vai buscar o dia de amanhã. Acho que o principal é isso, ter disciplina. Sim, e tudo isso tem tudo a ver com a pergunta que eu quero lhe fazer. Como você lidou com os desafios e as resistências durante o processo de mudanças? Houve algum momento em que você pensou em desistir? E quem nunca, né, Lucas? É assim, desistir, eu nunca pensei em desistir. Eu já pensei em descansar, né? Porque a gente faz muito, ainda mais quando você lidar com a equipe. Você, como líder, você tem que motivar. E quem motiva o líder? Então, assim, a gente às vezes tem aquela trava, caramba, eu tô cansado. Eu tô cansado. Então, é mais essa parte de descansar do que desistir. Porque você trabalharia para uma empresa de carteira assinada, teria que bater seu ponto todos os dias, você teria que chegar, se tivesse que chegar 8 horas, você tinha que chegar 8 horas, se tivesse que sair 6 horas da noite, tinha que sair 6 horas da noite. Então, eu sempre me dediquei muito para empresas. E eu vejo que trabalhando para mim, para o meu sonho, é muito mais gratificante. Né? Então, eu não penso em desistir. Eu penso realmente, às vezes, em descansar. Peraí, deixa eu dar uma descansada. Daqui a uma semana eu volto para poder resgatar isso. Então, é mais isso. E encontrar também pessoas. É muito importante também a gente ter pessoas que a gente possa, né, usar como um ombro, né? A pessoa que também está dentro, está no mesmo ciclo que você, também é empreendedor. Porque o empreendedor ele é sozinho, ele tá num mundo paralelo. Então é difícil a gente encontrar pessoas que vão nos ajudar. Então é achar alguém que possa somar com você em ideias e não pensar em desistir, né? Tentar ali descansar, colocar, refrescar a cabeça ali e focar. Mais ou menos isso. Olhando para trás, Lucas, para sua trajetória, né? Quais as atitudes ou decisões que você considera, indispensáveis para que deseja melhorar sua performance em vendas e mudar de vida? Tá. Olhando para trás, eu preciso ter um pouco mais de objetivo na parte de o que você quer planejar melhor, né? No caso, o que você quer para o mês, o que você quer para a semana, o que você quer para o ano, e seguir essa linha. A gente sabe que o empreendedorismo é uma montanha russa, lá em cima a gente está lá em cima, depois a gente está embaixo, e é difícil lidar com isso. Então, quando acontecem algumas coisas que te tiram ali da sua zona de conforto, elas te desafiam, né? Tem pessoas que vão desistir nesse momento e tem pessoas que vão crescer nesse momento. Eu, graças a Deus, tudo que aconteceu comigo, tudo que veio acontecendo foi coisas que me fizeram crescer, né? Pensar. Eu nunca parei e vendi só um produto. Eu sempre olhei e falei, peraí, dentro desse segmento, o que eu posso fazer? Então, eu sempre olhei para o mercado em geral com isso. Quando eu vendia colchões, eu, além do colchão, vendia travesseiro. Então, o mercado é amplo. Então, a gente tem que sempre ali tá fazendo um negócio, mas olhando para o outro lado ali, porque se der ruim nessa parte aqui, você tem já uma válvula de escape para poder você se manter por enquanto, que é o que acontece nesse mercado também. Qual o conselho que você daria para quem está começando agora e que quer transformar sua condição financeira através das vendas? O conselho é começar, só isso. Você precisa começar a dar o primeiro passo, né? É identificar o seu dom,
algo que você tem de melhor e vou fazer. Porque a gente só vai saber se vai dar certo, se vai dar errado, se a gente tentar. Um exemplo meu, quando eu pedi demissão da empresa que eu trabalhava de imóveis para ir para o mercado de crédito consignado, eu entrei nessa empresa, eu saí, eu estava em treinamento para gerente da empresa de imóveis, com 2, 3 anos na empresa, pedi demissão, fui para a empresa de crédito que tinha 5 dias para poder a gente saber se ia ficar ou não. Então, eu pedi demissão de uma empresa para ir para outra, sem pensar 2 vezes. E o segundo ponto que eu dei, o segundo passo, foi quando eu decidi montar minha própria. Minha esposa, nessa época, estava desempregada. Então, eu podia muito bem travar, né? Falar, não, peraí, minha esposa está desempregada. Não posso pedir demissão. E eu decidi pedir demissão e montar meu próprio negócio. E, graças a Deus, tem crescido aí diariamente. Lucas, vamos falar um pouquinho, né, de se programar para comprar algo. Educação financeira é tudo, não é verdade? E como uma pessoa pode ter a ideia de abrir um negócio ou comprar algo, como é que ela pode se organizar financeiramente para alcançar isso? Então, primeiro ela precisa entender o que esse negócio que ela vai comprar vai gerar para ela. Então, se é algo passivo, algo que não vai te gerar receita, né, mais necessário, né, como fogão, geladeira, né, coisas que a gente sabe que são necessárias, aí a pessoa ela pode até ali entrar num crédito, usar um cartão de crédito, parcelar, usar, né, realmente o cartão de crédito da forma correta, que é, eu vou usar meu cartão de crédito e eu vou parcelar meu cartão de crédito, e não é, eu tenho 10 mil de limite e eu vou usar os 10 mil. Não, eu tenho R$ 300 de 10 mil de limite, mas o meu limite no meu salário é 300. Então, eu tenho que pensar quanto eu posso pagar por mês. Né? Então, acho que a pessoa tem que primeiro entender se é algo que vai dar receita, se é algo que não vai dar receita, e fazer um parcelamento pensando no quanto ela ganha, e não no quanto ela tem de limite, né? Vamos dizer assim. E pensando ainda nessa construção, né, da educação financeira, quais são os erros, os maiores erros que as pessoas cometem no dia a dia na procura do crédito? O maior erro é usar o crédito para coisas não necessárias. Tem pessoas que pegam um crédito, eles usam esse crédito para sair, para viajar, para fazer qualquer coisa que não vai agregar algo na vida. Então, se eu for pegar o crédito para fazer uma reforma porque eu estou com goteira na minha casa, é uma coisa. Agora eu vou pegar o crédito porque eu quero viajar com minha família. Não faça, porque uma hora você vai precisar comprar remédio, uma hora você vai precisar fazer obra, uma hora você vai precisar do crédito que está ali com um preço mais barato, é um crédito com juros mais baixos, para você realmente resolver a sua vida. Então, junte dinheiro para viajar, em vez de pegar crédito para viajar. Eu acho que esse é um dos caminhos para a pessoa não cair não usar o crédito de forma errada, vamos dizer assim. Muita gente vê o crédito como vilão, né? Muitas pessoas têm medo de crédito, de prestação, de tudo. Na sua visão, como o crédito pode ser um aliado para essa pessoa? Então, se eu consigo um crédito com uma taxa de juros muito baixa, aonde, vamos dar um exemplo aqui, só para as pessoas entenderem. Hoje, no mercado de crédito consignado, para o aposentado, ele tem um limite de R$ 455 de margem. Ele consegue pagar até R$ 455. Com esse valor, ele pega, em média, de R$ 19 mil. Se a gente for colocar ali, vamos pegar o crédito inteligente. O crédito inteligente, eu pago R$ 455, pego R$ 19 mil, compro um veículo, compro uma moto, alugo essa moto, pego um aluguel, né? Pessoas que trabalham em aplicativos de entrega, de carona, alugo essa moto e eu tenho por mês R$ 1.200, R$ 1.400. Então, assim, ele usou R$ 400 do salário dele para gerar R$ 1.200. Crédito inteligente. O crédito é barato porque a taxa de juros
para o aposentado, para o consignado, é mais barato do que o crédito pessoal, né? Então, isso é um crédito inteligente, né? Gera receita e a pessoa vê que ela recebe mais do que ela paga. Aí sim. Agora, se eu pego o dinheiro, uso ele para qualquer outra coisa que não vai me gerar receita e não é algo urgente, é um crédito que não é inteligente. Certíssimo. Lucas, assim, de três, que o nosso tempo está estourando por aqui, porque eu gosto de conversar com você, eu acho que você traz muitos insights, sabe? Assim, para quem tem nome sujo, nossa, quem nunca, né? Então, assim, quais são, pelo menos, três ideias ou três posicionamentos que você pode dar para quem quer sair dessas dívidas? Só três. Em outro momento, você vai trazer mais coisas aí para gente. Então, vamos lá. O primeiro é entender quanta, quantas dívidas você tem, saber quantas contas você precisa pagar para se organizar. O segundo, como eu vou fazer para pagar, né? Pegar ali do mais barato para o mais caro. E o terceiro, ter uma renda extra. A pessoa ela vai se organizar usando uma renda extra, vendendo um bolo, vendendo bala, vendendo, trabalhando para empresa de crédito consignado, que dá para trabalhar de renda extra também com isso, e sem investir nada também. Então, ela usar essa ferramenta para poder fazer mais receita, pagar essas dívidas, se organizar financeiramente e depois ali buscar um sonho, buscar trabalhar para si próprio ou até mesmo poder ter mais crédito no mercado, né? Depois que ela pegar, né, e fizer esse parâmetro de quanto eu tenho que pagar, do quanto eu preciso fazer para pagar, a pessoa se organiza ali financeiramente para poder gerar mais fontes de renda para a família, né? E se organizar, né? Deixar a vida estável, porque depois que você resolve a sua vida financeira com as dívidas, as portas elas se abrem de uma forma surreal, né? Ali dando crédito para você pegar, às vezes, comprar um carro, comprar um outro veículo para você estar se locomovendo ou utilizando para fazer uma renda extra. Ai, que bacana, Lucas. É um conteúdo muito vasto, um conteúdo gostoso para quem quer se reorganizar financeiramente, para quem quer trabalhar com vendas. Então, assim, você trouxe vários insights para, para quem vai nos assistir e quem está nos assistindo. Muito obrigada pelo seu tempo. Eu sei que está corrido, né? Mas você disponibilizou esse tempinho para falar conosco. E que possamos ter você aqui em outros momentos para trazer dicas, ensinar mais às pessoas como fazer essa organização financeira para acertar a vida. Muito obrigada. Obrigado a você. O tempo aqui passa tão rápido e chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Mas no próximo sábado, às 3h30 da tarde, estaremos aqui de novo, com muitas informações e um conteúdo preparado especialmente para você. Tchau, tchau.